Pessoal, boa tarde, pessoal de casa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Para os que estão nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos agora na segunda parte do livro, que são os exemplos. São aqueles espíritos, vários tipos de espíritos, que estão dando uma notícia para nós de como, o que eles encontraram no mundo espiritual após o desenlace, após a morte. E hoje, dando sequência, nós vamos estar no capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Nós vamos estudar hoje, capítulo 6, da segunda parte, Criminosos Arrependidos. Vamos estudar hoje o espírito de Verger, que nós vamos ver hoje. Mas só para dar uma ilustração também, na semana passada nós tivemos um caso aqui na nossa cidade de um suicídio, e lamentavelmente hoje tivemos outro caso de um suicídio por enforcamento de um conhecido da gente com 54 anos, que estava numa situação muito difícil, usando drogas, depressão, e sem dinheiro, abandonado pela família, uma situação complicante. E a gente já colocou o nome dele e com certeza pedir a espiritualidade presente que faça-se, junto desse espírito, para ver o que pode ser feito nesse momento tão difícil, que desespero que levou essa pessoa a fazer isso. E quanto a isso, só para ilustrar também, uma pergunta que a gente pode fazer: quando a pessoa está obsediada, o obsessor pode provocar, induzir o suicídio? Sim, pode sim, mas o livre-arbítrio do obsediado tem que ser firme, porque a responsabilidade é dele, porque o espírito é aquele que chega, cutuca e tira o corpo na hora que faz, Então, a responsabilidade sim é do obsediado. Nós temos que orar e vigiar sempre mesmo, procurar ajuda. Aí que eu falo, que eu já falei semana passada, é muito importante as pessoas, você que está em casa também, procure na sua família, nos seus amigos, quem mudou de comportamento, está um comportamento arredio, triste, fechado, procure ajudar de alguma forma. Se não tiver acesso a sentar uma palavra, coloque essa pessoa nas vibrações, porque a prece é muito importante para que esse espírito não faça essa coisa trágica que vai dar consequências funestas por muitos e muitos séculos às vezes, Então nós, como os espíritas, temos o dever de levar esse nosso conhecimento e essa nossa misericórdia, a mão estendida às pessoas, não só aos conhecidos, mas desconhecidos também, que às vezes trabalhamos com alguém muito tempo e a pessoa de repente acontece uma desgraça dessa, fala: meu Deus, por quê? Aquela pessoa era tão quietinha, aí que está, não deixava transparecer. Aí nós falamos também a respeito da prece e do arrependimento. Tudo bem. Se vocês verem aí, antes do Verger, aí, na página anterior, no número 7, não, aí nessa página mesmo, aí, no número 7, como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento que tenham livrado esse espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor da sua última encarnação? Aí eu quero só a resposta para vocês entenderem. A respeito da prece e do arrependimento, ajuda muito, mas a primeira frase aí, o arrependimento, vós sabeis, não é senão uma preliminar da reabilitação. Não basta só arrepender. Isso aí é fundamental. Esse é o primeiro passo, não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta só com promessas. Eu me arrependi. É necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Então, é as provas. Então, aí que vale a gente entender que o arrependimento, quando Kardec, aqui no livro que nós estudamos, lá no Código Penal da Vida Futura, nesse livro, lá no Código, no
se não me engano, é o item 17, 16, 17 do Código Penal, fala das fases da gente eliminar a culpa, o erro, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, aí fala. Então, nós vamos contar a história do Verger hoje. Primeiro vamos fazer o que define criminoso. É quem viola uma lei. Todo aquele que viola uma lei, né? Ou o regulamento é um criminoso na área do direito aqui, para nós aqui. Violou, é um criminoso. Agora, na visão espírita, a raiz de toda e qualquer violência, aonde começa? Falta do desenvolvimento do senso moral. E quanto mais nós nos desenvolvermos a moral, mais condições nós temos de conhecer e de as coisas, evitar muitas e muitas coisas. É isso que a gente tem que sempre entender, que a moral, por isso que a gente tem que compreender sempre que quando foi dito para nós, pelo Espírito de verdade, que devemos amar e nos instruirmos, é exatamente por isso. A instrução moral que nós precisamos, que a doutrina traz para nós, a religião, tudo traz para a gente. Essa moralidade traz. Por quê? Porque as leis humanas mudam de acordo com o tempo. Uma coisa que era crime ontem, hoje já não é mais. E assim sucessivamente vão se adaptando de acordo com a evolução do povo. Mas aí tem até uma história interessante, né? Como que nós, sendo imperfeitos, vamos fazer leis perfeitas? Então, é complicado, né? Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, que aquela frase que diz que a justiça humana falha, mas a de Deus, ninguém escapa da justiça de Deus, é exatamente por isso, porque a lei de Deus é aquela que está dentro de cada um de nós, né? Que dá aquilo, a centelha, que nós sabemos certinho como nos portar. E a gente conhecendo é que vai levando. Olha, gente, e como que se processa a lei divina, né? Perante os criminosos, né? É tudo regido por causa e efeito. Não tenha dúvida disso, né? Temos o livre-arbítrio. Então, no começo, quando nós estudamos a evolução, já estudamos, quem estudou a Gênesis lembra da evolução desde lá do Pitecantropos, foi subindo, era um determinismo, que eles não tinham ainda o pensamento contínuo e nem o livre-arbítrio. Eles matavam para comer, matavam, não tinham noção de moral nenhuma. Então, à medida que foram evoluindo, foi chegando o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, foram começando as escolhas e automaticamente cada ação que nós fazemos vai corresponder um reflexo, que é uma reação natural. Então, é o que nos distingue dos animais. Nós escolhemos, porque o animal usa o instinto, correto? Ele tem um instinto de sobrevivência e é inato. O instinto de matar para comer é inato, você está com ele. Então, a partir do momento que adquirimos a razão, né, o pensamento, começamos a escolher. E aí, já dentro de nós, nesse momento, já a centelha divina já está dentro de nós, ainda como semente ainda, que vai precisar ser regada devagarzinho, e ela, à medida que as pessoas vão fazendo os seus atos e tendo uma reação, vão começar devagarzinho a pensar que se eu fiz isso, resultou nisso, então se eu não fizer, ou fizer diferente, vai resultar diferente. Então, o pensamento contínuo, a inteligência. Então, vamos devagarzinho, as coisas vão modificando. Isso que nos trouxe até aqui. Então, tudo aquilo, gente, que nós não, coisas negativas, que nós não somos atraídos por nada, um vício, uma coisa que não tem nada, não precisamos nos preocupar, isso aí já está eliminado. É sinal que aquele esquecimento que nós tivemos quando reencarnamos, isso aí não faz parte mais das nossas provas e expiações, porque já foram eliminados.
Então, tudo aquilo que foi eliminado nas existências terrenas, não tem que ver. Então, eu vi aqui inteiramente, lendo, só a título de curiosidade, mas não é aí não, é lá na frente que eu achei. Muitas pessoas perguntaram que proveito se pode tirar das existências passadas, uma vez que não se lembram nem do que foram, nem do que fizeram. Essa questão é completamente resolvida pelo fato que se o mal que cometemos está apagado, ou seja, não está conosco mais aquilo, por exemplo, um vício, vamos supor, a desonestidade que você foi, isso aí está apagado, o que acontece? E que dele não nos resta nenhum traço no nosso coração, a sua lembrança será inútil, você não tem que pensar naquilo. Por que eu não gosto desse cara? Porque em algum momento eu já gostei, eliminei e hoje eu não gosto mais. Por que eu era um pervertido sexual em algum momento? E caiu a ficha agora, por mais desejo que você sente, se retrai e não faz mais. Então essas coisas naturalmente estão apagadas. Não temos que nos preocupar, diz aqui. Agora, isso aqui, gente, depois eu vou dar a parte que está aí para vocês gravarem. Quanto àqueles pensamentos, aquelas coisas que nos puxam, dos quais não estamos inteiramente corrigidos, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais. Todas as nossas tendências que nós temos hoje são reflexos que ainda não foram eliminados da nossa evolução e precisamos trabalhar, né? Olha, é muito importante isso aí, é uma coisa que ninguém vai cobrar. Você é um avaro, você é um pervertido, não, é íntimo de cada um de nós. Você é desonesto, não, é algo íntimo de nós, para a gente nos preparar realmente para trabalhar isso aí. Diz aqui, sobre estas é que devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Olha a frase, está aí na página 234 do livro, no primeiro e segundo parágrafo, está 234. Só para vocês notarem aí, eu anotei aqui para a gente entender. Vocês vão ter isso aí. Então, gente, todas as nossas ações estão gravadas dentro de nós. Tudo que fazemos, tudo. Os nossos pensamentos são nossos, estão arquivados. Tudo aquilo que nós desejamos de mal para alguém, precisamos eliminar. Mesmo que não fizemos o mal, mas que nós desejamos em pensamento, esse pensamento está girando, foi criado por nós. Em algum momento, aquela pode atingir a pessoa, se ela não estiver protegida, e voltar para nós. Então, a purificação dos pensamentos é muito importante. Tirar todas essas negatividades. É um trabalho de formiguinha, podemos dizer assim. Mas então, quando você fala esse pensamento negativo, vamos supor, desejar o mal, esse desejar o mal é quando a pessoa realmente deseja o mal. Sim. De coração. E se compraz, né? Porque a gente, às vezes, naquele momento difícil, de correria, de coisa, fala, ai, que saco, tomara que aconteça isso. Não. Aí já não é, né? Aí é uma emoção que é diferente do sentimento. Emoção é algo que vem, é um reflexo natural de uma situação que, naquele momento, passa um segundo, você fala, poxa, isso aí não ficou guardado. Não ficou guardado dentro de nós. Agora, quando se transforma num sentimento, você fica martelando, desejando mal, desejando aquilo, você está criando energia. E essa energia está criando, nós somos seres que irradiamos e recebemos. Isso é fundamental. E a gente esquece. A gente pensa que só o corpo está fazendo aqui e não avaliamos a responsabilidade que nós temos quando jogamos uma energia no ar, para quem quer que seja, boa ou má. A boa é fundamental, por isso que é importante, por isso que a prece pelos que desencarnaram, pelos suicidas, é muito importante para que eles ainda possam se arrepender. Aí é o começo, como vimos aqui, é o início, é a preliminar da reabilitação. É isso que a gente tem que importar. O arrependimento, não é verdade? Então, são essas pequenas coisas. A gente não precisa decorar tudo que tem. Essas pequenas coisas
insights, podemos dizer assim, aquelas frases pequenininhas que servem de acordar a gente, para tornar um automatismo. O que é um automatismo? Você está andando, e você não está mandando tua perna, vai direita, volta esquerda, não, você está andando, automatismo. Você está piscando, você não fala, pisca olho, volta a piscar, não. Então, são automatismos bons, de bons hábitos que a gente faz. Você fez algo negativo, você disse um exemplo aí, você tem uma explosão, xinga, saco, faz aquilo, mas imediatamente você terminou, poxa vida, falhei, luz para quem não dei, tudo na boa, tudo bem, é um desabafo meu, não quis prejudicar ninguém, pronto, você já eliminou, aquilo ali foi embora. Então, a lei de Deus é a mesma para todas as pessoas, boas e más. Uma hora vão encontrar Deus. É isso que nós vemos aqui, essas histórias aqui de criminosos arrependidos. Nós vamos ver a história do Verger, que é um monge que matou, assassinou o arcebispo de Paris. Porque, olha para você ver, dentro da igreja, um matou o outro, né? Então, Monsieur Sibour, arcebispo de Paris, estava saindo da igreja de Saint-Étienne, de Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. O culpado foi condenado à morte, executado pela guilhotina, foi cortado a cabeça dele, nem foi guilhotina, foi no cutelo mesmo, sabe? É cutelo mesmo que chama, né, Geraldo? Guilhotina? Na França? E ele vai ver, e agora nós vamos entender as impressões que ele vai contar para nós. Se ele se arrependeu, se ele não se arrependeu, o que está acontecendo no fato. Então ele foi evocado. Quando ele foi evocado, ele responde: estou ainda retido no meu corpo. Ele foi evocado no mesmo dia. No mesmo dia. Né? No mesmo dia da execução. Aí pergunta: é que a vossa alma não está inteiramente desligada do vosso corpo? Ele responde: não, eu tenho medo, eu não sei. Esperai que eu me reconheça. Eu não estou morto, não é? Ele não sabia se estava morto ou não. Ele estava vendo o corpo, que estava o corpo ali. Porque estava muito recente, no mesmo dia, né? Mas, aí vem uma palavra muito interessante no item 3. Arrependei-vos do que fizestes? Resposta de Verger: errei e matei, mas fui empurrado pelo meu caráter, que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-eis outra vez. Orgulho. Foi ferido. Orgulho. Caráter. Ele tinha um orgulho entranhado dentro dele. Empurrado aquele caráter. Eu sou melhor. Por que esse bispo acha que é melhor que eu? Sim. Olha para vocês verem. Não muda. Aí, como diz outro, deu um faniquito dele que ele ia embora. Por que já quereis ir? Resposta: teria muito medo se o visse. Temeria que ele fizesse o mesmo comigo. Ele está com medo desse bispo, ele não tem noção. E matá-lo também. Quer dizer, ele não tinha noção ainda do que estava acontecendo, né? Gente, é muito complexo o ser humano, né? Por isso, quando você vê umas histórias dessa aqui, a gente analisa como nós somos complexos, né? Como nós carregamos picuinhas da nossa vida aqui há anos e anos e anos. Algo que não leva a nada, só nos traz peso nas costas de carregar. Eu pergunto: por que e para que carregar isso aí? Carregar ressentimento, ódio, inveja, ciúme. Gente, orgulho é o pai de todos, né? Orgulho, tudo nasce do orgulho. Então, esse trabalho nosso de fazer, de conhecer, exatamente o que você disse antes, Elisângela, o conhecimento que nos traz realmente, abre a cabeça para a gente fazer escolhas. Isso é muito importante. Porque não é porque alguém está mandando você fazer cegamente, não. Aqui nós estamos estudando, usando lógica, razão e bom senso. Não podemos escapar disso. Não é verdade? Para a gente entender e procurar viver o melhor possível aqui na vida. E
como dissemos há pouco, as nossas tendências. Tudo aquilo de negativo que só nós sabemos, e mais ninguém, cada um de nós sabemos, só nós sabemos. Muitos, alguns suspeitam, mas só nós sabemos. Então o compromisso para conosco mesmo, o primeiro compromisso, para chegar naquele ponto lá, antes de reencarnar, que nós fomos como se estivéssemos aqui numa mesa como essa aqui agora. Meu pai está aqui, meu futuro pai está aqui, minha futura mãe está aqui, meus futuros irmãos estão aqui, vamos conversar. Nós vamos esquecer tudo, mas você me aceita, pai? Aceita, mãe? Você me perdoa? Olha, mesmo você me matando, já ter me matado, ter roubado, ter me estuprado, eu vou aceitar sim, porque nós precisamos evoluir. Então, essa mesa redonda foi feita antes, lógico, fazendo uma analogia, não quer dizer que seja assim, mas para a gente entender, é isso que a gente faz. E chega aqui e esquece. Como nós vamos lembrar disso? Agora nós já sabemos, pelas nossas tendências. Tudo aquilo, pelo menos, se nós nos julgarmos melhor que os outros, é orgulho. Nós podemos ter conhecimento numa coisa diferente, porque eu não tenho conhecimento da medicina, eu sou ignorante da medicina, mas o médico, moralmente, ele é igual a mim, a pessoa é igual. O engenheiro, eu não tenho conhecimento dele, eu não tenho engenheiro de nenhum, tem da minha profissão, mas somos todos iguais. E todas as profissões vieram com o objetivo de servir a humanidade, não só para si. A pessoa que faz só para si é egoísta, orgulho e egoísmo. Aqueles são os mercantilistas, né? Só querem cobrar e não querem fazer nada em prol. Aí cada um segundo as suas obras, né? Então, aí é dito para ele: nada, mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma já está separada do vosso corpo. Afastai toda inquietação, ela não é razoável. Resposta, ele pergunta: o que quereis? Sempre sois senhor das vossas impressões? Não sei onde estou, eu sou louco. Ele está perdidinho, né? Ainda. Aí o médium: tratai de vos tranquilizar. Resposta: eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. Ainda ele não estava lúcido, ele não tinha condição de responder ainda naquela. Isso aqui, gente, a única frase aqui interessante que entrou aquele arrependimento, que ele arrependeu já. Ele já tinha conhecimento que ele fez algo errado, saiu, liberou do corpo, já ficou sabendo. Então, aí por isso que entra criminoso arrependido, porque muitos não se arrependem, muitos não se arrependem, ficam séculos às vezes para se arrepender, para começar. E como nós sabemos que o arrependimento sem arrependimento não tem sequência, vai chegar num ponto que vai ter que ter uma reencarnação compulsória, aquela que ele não tem condição de escolher. Você vai ter que ser assim, vai na marra, vai sobre vara. É assim que funciona, não como castigo, mas como chance para ele evoluir e começar devagarzinho a sua caminhada. Nós tivemos uma encarnação compulsória? Eu não sei, podemos ter tido, eu posso ter tido, e chegou aqui a gente devagarzinho fomos nos encontrando, mas presumo que a gente participou um pouquinho pelo nível que a gente tem. Sabe por quê? Porque a semente espírita, isso eu gosto de falar sempre também, quando desabrochou para nós nessa encarnação, ela foi plantada 2 ou 3 atrás. Então a gente já tinha algum conhecimento espiritual lá atrás. A gente está aqui hoje trabalhando na nossa moral, na nossa espiritualidade. Isso é importante. Aí o médium diz: se orardes o 7, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias? Eu temo, tenho medo, não ouso pedir, até para orar, para pedir, ele está sem condições psicológicas para isso. Orar, por quê? Porque ele era um padre, a oração estava no dia a dia dele.
Ele era um padre, É, né? E ele não conseguia, não ousa pedir. ele sabia do valor, mas Mas aqui a gente já pode ver que o remorso está cutucando ele já. Ele não ousa pedir. Tipo assim, como padre, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? E agora, como é que eu vou me relacionar com Deus, vamos dizer assim, Isso, bem posto. Bem posto. É isso aí. Exatamente isso. Eu sou mais digno. Aí o médio diz: orai, grande é a misericórdia de Deus, oraremos convosco. Quer dizer, vamos orar junto. é aí. Resposta: sim, a misericórdia de Deus é infinita, sempre acreditei. Só de curiosidade, né? Na palestra de segunda-feira, eu fiz foi justiça e misericórdia. E esse aqui, a misericórdia de Deus é infinita, fez parte, porque ele sempre, ao lado da justiça, que é a cobrança, a reparação, ele sempre dá. É a história que eu contei do cobertor, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça fazendo, tem que passar. E o cobertor é para amenizar aquele momento que você está passando. É assim que funciona. Gente, pode interromper em qualquer momento no assunto pertinente ao que nós estamos vendo. Agora, vamos perguntar para ele, está perguntando para ele o 9. É isso mesmo, né? Agora, dai-vos melhor conta da vossa posição, presume-se que já fora alguns dias depois, algum tempo depois. Resposta: é tão extraordinária que não posso ainda dar conta. Quer dizer, ele estava deslumbrando aquela situação do mundo espiritual que ele não estava dando conta. Aí ele pergunta se ele viu o monsenhor lá, o bispo, como é que chama o bispo mesmo? Santo Etienne de Mont. Vedes a vossa vítima? Ele responde: parece-me ouvir uma voz parecida com a sua e que me diz: eu não te quero mais, mas é um efeito da minha imaginação. Eu estou louco, vos digo, porque vejo o meu próprio corpo de um lado e a minha cabeça do outro. Ele foi decepado, né? E entretanto parece que estou vivo, mas no espaço entre a terra e o que chamais céu. Ele não sabia o lugar no mundo espiritual que ele estava. Ele se sentia vivo, mas estava vendo o corpo decepado de cá e a cabeça de cá, no lugar, no espaço. Sinto o frio de um cutelo. Cutelo, Geraldo explicou para nós, é aquela faca grossa que corta, que os carrascos usavam para a sentença de morte, para cortar a cabeça, caindo sobre o meu pescoço. Mas é pelo medo que eu tenho de morrer. Parece-me que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão. Eles conversam comigo, mas não os compreendo. Ele via que tinha alguém com ele, mas não sabia que tipo de espírito eram, não sabia, achava que estava ouvindo uma voz, não sabia de quem. Resumindo, ele estava perdidinho, totalmente perdido, em estado de perturbação mesmo, porque não foi socorrido, nada ainda, né? Ele não compreende nada. 11. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa do vosso crime? Resposta: eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que ferir. Ele tem medo só do bispo. Dos outros, ele está com medo, mas não viu ele ainda. E vocês vão ver, que lá na frente o bispo é muito legal. Vamos contar isso devagarzinho. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler. Lembrai-vos de todas as vossas existências anteriores? Não. Isso aí, gente, nem sempre é permitido, só quando é permitido que a gente tem acesso ao nosso banco de dados de outras existências. Não é uma coisa automática. Vai ver o que vai fazer bem ou mal, porque às vezes aqui vai perturbar mais o espírito, se tiver consequência,
Pode aumentar mais a culpa ainda se ele lá apresentar resistência interior, da preparação para a vinda. Ele se prometeu tanto, chegou aqui, falhou tudo, ele vai entrar em parafuso, vai entrar e vai fazer mais mal ainda. Ele tem que preparar, né, até o momento certo para ele ter acesso então às outras existências, tudo com o intuito de ajudá-lo à evolução, não como castigo, porque a nossa vida é responsabilidade nossa, totalmente nossa. Temos os coadjuvantes que convivemos conosco, mas a responsabilidade pela vida, nossa vida é nossa, totalmente nossa, não podemos jamais esquecer disso. Então, ele não tem conhecimento das vidas anteriores. Estou no vago, não sabe onde está. Creio sonhar uma outra vez. É necessário que eu me reconheça. Ainda ele não. Eu não vou falar que sentiu os pés no chão, porque ela não tem chão, né? Mas ele não caiu a ficha dele ainda da real situação. Aí 3 dias mais tarde, reconhecei-vos melhor agora? Resposta: olha já começou a clarear mais as coisas para ele. Sei agora que não sou mais desse mundo, e não lamento o que fiz, isso aí é importantíssimo, que já arrependeu, mas meu espírito está mais livre, lógico, não está preso ao corpo mais. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos, tanto quanto a criatura o possa. Ele sabe que as existências passadas e futuras é por intuito de perfeição, é o nosso caminho. Então aí ele já está sabendo disso aí. Na realidade, vocês vão notar que ele é um católico, padre, no século XIX. Então a igreja, conceitos do céu e inferno, tudo é muito, tanto que ele fala que eu não sei se eu estou no céu, entre a terra e o céu. É um conceito católico, rígido da época, muito mais rígido que é hoje. E também parece que ele é assim, ele é conformado pelo fato dele ter sido morto, né? Sim. Pelo que ele fez. Você vê que ele não comenta nada, poxa, me mataram, porque, né? Que pena eu ter morrido, né? Exatamente. Então, ele está tomando esse conhecimento. Pergunta 14. Fostes punido pelo crime que cometeste? Sim, mas o que é isso? O que é essa punição? Dele, lamento o que fiz e sofro por isso. Ele está se mortificando. Então o sofrimento dele é a culpa, é o remorso. Então já está sentindo aí, sofro por isso. Então não é Deus que castiga, não é quem castiga. Nós nos castigamos por os reflexos das nossas ações. Ação é a punição, vai ter o próprio sofrimento? Sim. Nesse caso dele aqui, sim. É um sofrimento para ele. Por quê? Porque ele já tem consciência, já arrependeu. Para ele, a punição não é nem ele ter sido executado. Não. Porque a pergunta... Não, exatamente o que ela disse. Porque a pergunta dá margem a isso, né? Dá. Foste punido pelo crime que cometeste, assim, você está ciente que mataram você pelo que você fez? A pergunta daria margem a isso, mas isso para ele não é relevante. É relevante só o fato dele ter matado. Exatamente, ele sofre por isso. Então... Agora, há uma punição, lá já no mundo espiritual, há uma punição de outros espíritos em cima daquele? Pode ter. Sim. Como é isso? Os obsessores, espíritos que estão no umbral, podem tomar um espírito que não se arrepende, que está endurecido, e fazer escravo, e mandar, e tornar-se um obsessor também, e isso é um sofrimento que pode ficar muito tempo, até o momento do arrependimento e até a procura desse espírito ajuda. Por isso que nós precisamos orar muito pelas pessoas pode ser que tenha muitos conhecidos, nossos familiares, amigos conhecidos, que estão perdidinhos no mundo espiritual ainda, sofrendo sim castigo lá de outros espíritos que se dizem chefes, como se fosse uma gangue,
Se vocês lerem Libertação, vocês vão ver lá o Gregório, que era um chefe do umbral, que tinha centenas ou milhares de espíritos que eram escravos dele, fazendo mal de todo tom, tanto no mundo espiritual como para os encarnados também. Então, essa pergunta sua foi muito pertinente, é isso mesmo. Mas a partir do momento que pede-se ajuda, ele se humilha e realmente, com o coração, pede para ser ajudado, não tenha dúvida que essa imediatamente vem. Muita gente pergunta, os homens, homem e mulher, o ser humano já nasceu mal? Porque veja bem, se o sujeito morre da noite para o dia num acidente, ele é completamente zerado, ele não sabe de nada, ele vai para um outro espaço. Então ele também pode ser vítima lá. Depende, quanto mais materializado ele está aqui, apegado, mais difícil é a separação, nós já vimos aqui, fica com dificuldade. Mas nem sempre, às vezes, a pessoa é uma pessoa muito materializada, mas é uma pessoa boa. E aí é atenuante que vai ajudar. Aí vai ter alguém que vai ajudá-lo no momento lá da separação, vai ter familiares e amigos que vão resguardá-lo, sabendo tudo aquilo ali. Então, nós não estamos sozinhos. Quando o do desencarne, a gente, naturalmente, se tiver uma pessoa minimamente boa, uma coisinha, porque o bem não se perde, nós vamos ter uma ajuda mas essa ajuda é o seguinte, te ajudamos, você quer ir conosco ou você quer ficar aqui? Até lá o espírito tem livre-arbítrio. Ele é ajudado, mas não, a minha mulher ficou na terra, eu quero ficar aqui. Tudo bem, fica aí, a responsabilidade é tua. E a ajuda vai seguir, porque respeita a vontade. Por isso que é importante. A vontade é respeitada. Mesmo os espíritos de luz sabendo que a pessoa vai sofrer situações, vai atrasar um tanto a sua evolução, mas pode acontecer. Mas essa ajuda que vem aí logo depois, se ela vem logo depois do desencarne, às vezes o espírito está ali tão perdido, sem saber onde ele está, se ele morreu, não é porque às vezes ele não está em condições de decidir se ele quer ir ou não. Então, mas a vida dele pregressa está ali, tá? Os espíritos sabem certinho daquilo ali. Ele vai levado, ser cortado os laços, que prende ao corpo, vai ser levado em perturbação. Ele vai acordar da perturbação. Nessa perturbação ele pode voltar aonde ele quiser. Tá. Então essa ajuda vem depois que ele passa por esse período. Sim, tem que estar consciente que quer seguir. É a consciência. Entendeu? A consciência que vai. Agora, a pessoa que tem uma doença, essa pessoa boa, que tem aquela doença que vai estar operando devagarzinho, desliga aqui, acorda lá, já está. Você está aí, quanto tempo, que bom, vamos embora, vamos. Tem uma sopinha boa lá, esperando. Para fortalecer. É o caso do que você contou, do Fernando, né, do desencarne, né, que os maus espíritos estão esperando na janela bem logo. Sim. E ele teve assistência. Exatamente. Afastou os familiares e ele teve assistência e levaram a ele. Exatamente. O que acontece? Sabe, quando aconteceu, o senhor faleceu na porta da catedral. Eu não estou entendendo. Tira a máscara pra gente. O senhor faleceu aqui em Pouso Alegre, na porta da catedral, isso uns 6 meses atrás. Lembra? Eu não comentei assim junto à Salete. A Salete, eu comentei assim, nossa, eu queria que isso acontecesse comigo, sabe? De repente eu caí embora e acabou. Aí eu falei assim, não fala isso. Porque quando a pessoa cai, assim, tá bem, tá tudo beleza, ela cai e morre, ela fica desesperada, porque ela não sabe o que aconteceu, aí ela não vai subir, ela vai querer ficar aqui, procurando. É aí que pode ter ajuda espiritual, sim. Por isso que eu disse há pouco que a prece dos que ficaram aqui é muito importante. Aquela prece sincera, sem querer que seja ajudado, que siga adiante, vai ajudá-lo. É como se fosse um soro, pessoa que está desidratada. Vamos dar um exemplo. E precisa do soro para reanimar. Então a prece nada mais é que o soro chegando para a pessoa reanimar. Então é muito importante, porque essas mortes assim, repentinas são as mais duras para o espírito. A morte por doença, ela vai devagarzinho,
o próprio espírito vai preparando, vai entendendo, as coisas vão indo. Agora, a morte dura, e de jovem, por exemplo, de suicida, de tudo isso aí. Se for mãe, então, não, eu tenho meus filhos, eu não posso ir, eu tenho que cuidar. E está cheio. Né? Agora nós estamos falando aqui, agora, nesse momento, se tivesse um vidente aqui, ele ia ver quantos espíritos que foram trazidos aqui, que estão perdidos aqui na Terra, que estão aqui ouvindo isso que nós estamos falando. Cleber, eu estou com isso que desde lá que eu cheguei. E justamente toda vez que eu chego, eu acho que está acontecendo. Isso é normal, é normal. Aí o que acontece? Antes da pandemia, uma pessoa suicidou também, um jovem suicidou, deixou um filhinho de um aninho. E aí, agora, recentemente, a minha neta, que é próxima prima dele, disse que sonha direto com ele, que ele continua tentando suicídio. E que ela estava do lado dele, pedindo para ele. Mas então, isso aí é um espírito que necessita de luz. E não de julgamento, porque a pessoa fala assim, por que essa porcaria foi suicidar? Não tinha nada de suicidar, que egoísmo deixou para ele. Não, gente. Não somos nós que vamos julgar isso. Esse ser precisa, ele fez um ato impensado ou não, tirou uma coisa, feriu a lei divina. Mas Jesus não disse que nós temos que ser fraternos? Temos que amar nosso próximo como nós mesmos amamos? Então esse ser precisa daquele carinho nosso. Fulano, onde você estiver, receba essa energia boa, que você possa ser ajudado, que você abra os olhos, faça isso que vai acabar o sonho, vai acabar tudo. Sempre pensando nisso aí é o caminho. Não tem outro caminho que não seja esse. Sim, certo? Vamos seguindo. Aí ele pergunta assim: de que maneira foste punido? Dele sou punido porque reconheço a minha falta e dela peço perdão. Aí já começou. Sou punido pela consciência da minha falta de fé em Deus e porque sei agora que não devemos cortar os dias dos nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo o falso caminho e não tendo escutado o grito da minha consciência, que me dizia que não era matando que eu chegaria ao meu objetivo. Ele teve, quer dizer, a consciência agiu antes dele fazer. Ele tinha conhecimento, era um padre, estudou, né? Mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Enganei-me e disso me arrependo. Porque o homem sempre deve fazer esforços para dominar as suas más paixões. E eu não o fiz. O que ele era? Será que o cargo de ser bispo ele queria? Não sabemos, né? E foi outro que ele falou aqui de ciúme, do outro teu. Sim. Às vezes ele dedicou tanto e achou que ele ia ser nomeado. Ou ele, por exemplo, que o bispo ia dar um cargo para ele, mais de. Eu não sei a hierarquia da igreja, tem vários cargos, né, de padre. Às vezes ele achou que era ele que ia ser nomeado, não foi? Não, mas tem aí, não há. Tem uma. Tem de diácono, tem Não, diácono ela se separa. Cônego. Cônego é uma situação do padre. Tá. O senhor também é uma situação do padre. Depende se é. Agora que eu falo que não tem. Esse conhecimento eu acho que é quase inútil para mim. Mas o padre tem o padre de paróquia e o padre de irmandade. O padre de paróquia vai ser bispo. E o padre de irmandade, né, de congregação, vai ser monsenhor, então é padre bispo. Tá. Vai ser bispo e bispo. Certo. Agora vamos ver essa pergunta, é muito interessante essa próxima que nós vamos ler agora aí, a 16. Que sentimento experimentável quando nós vos invocamos? Quando foi chamado, ele responde aqui: prazer e temor, porque não sou mal. Que legal. Aí pergunta: que consiste esse prazer e esse temor? Um prazer de entreter-me com homens e poder, em parte, reparar minha falta, confessando-a. Quer dizer, isso é muito bom, pôs para fora. Literalmente pôs para fora, porque há quantas coisas que nós precisamos ainda colocar para fora. Por isso que a terapia hoje é fundamental, porque tem coisa que nós engolimos e não contamos com ninguém e precisa de uma terapia. Porque às vezes nós temos um trauma lá da infância que está debaixo do tapete, como uma poeira,
Ou que a gente cria um muro para se Cria um muro que não deixa, cria um muro mesmo. Chegou naquele muro, você não quer lembrar disso. E para evoluir, você tem que pôr para fora. Tem que jogar. E precisa, então, confessando-a. E temor? Temor que não saberia definir. Uma espécie de vergonha por ter sido assassino. O remorso dele foi uma coisa estupenda, gente. Imediata, porque ele tinha conhecimento da vida, estudou o Evangelho, estudou tudo, mesmo sendo católico, com todos os dogmas do catolicismo, então pesou muito para ele isso aí. É o que vocês falaram, para ele aquilo ali não foi nada cortar a cabeça dele. Ele nem, aqui, ele está com raiva do verdugo, do carrasco, nada. Do juiz que condenou, nada. Quer dizer, foi mais, o ato dele foi mais forte do que ele ser vítima. Dá a entender que foi no momento de uma explosão, né? Que ele fez aquilo e deve ter se arrependido logo depois. Ele esperou. Aqui no início, ele planejou. Mas a consciência dele falava, não faça isso, não faça isso. É a tentação, né? É a fraqueza que nós somos levados. É aquele cara que não quer, já foi desonesto. E agora ele está numa situação que vai tomar conta de muito poder, muito dinheiro. Ele vai ser, para quê? Já não é nem uma expiação, é prova. Você vai ter que suportar aquilo ali e não tentar. Ele vai ficar dinheirada na mão dele. Meu Deus do céu. Como é que eu faço? Atenção. 1, 2, vamos firme, vamos firme. De repente, ninguém está vendo mesmo. Aqui ninguém vai ver, ninguém vai saber. Tchuf, pronto, acabou. Vai ter que se arrepender e se redimir. De novo. Agora tem um fator preponderante. Faça agora, porque senão não vai dar tempo de fazer na terra. Porque a terra está em processo de transmutação. Aqueles que não tiveram a oportunidade de colocar o bem dentro da cabeça, como superior ao mal, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E vão para outros. É da lei, não é verdade? Aí vem a pergunta para ele: quereria ser reencarnado nesta terra? Ele responde: sim, eu peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto e disso ter medo. Ele tem medo de alguém matar ele na reencarnação. Olha só. Aí, gente, aí eles chamam o senhor que foi assassinado também, o Ciburgo, sendo evocado. O que ele disse? Que perdoava o seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Ganhou ponto. O assassino ganhou ponto. Por quê? O assassinado, né, perdoou e seguiu adiante. Ele não poderia ser um obsessor? Poderia ser um obsessor, vingativo, e não foi. Também pode ser também que ele tenha parcelinha de culpa também por ter sido assassinado, né? Quem é que sabe o que ele fazia com o outro? Não sabe, né? Não sabemos, né? Mas pode ser inconsciente dele. Pode ser que alguém, por exemplo, deu um cargo para ele que não era ele, foi dado para ele, e o outro achou que foi outra pessoa que deu, outra pessoa acima dele. Então, para a gente julgar isso é muito difícil. Mas pelo que ele disse aqui, que orava para o seu retorno ao bem, é fundamental. Que era uma pessoa boa, o arcebispo. Bom, porque querendo estar perdoado, queria que ele melhorasse, né? Poderia se encontrar lá, de repente. Lógico, não. Se encontraram depois disso aqui, com certeza. Isso aqui foi em 1800 e pouco, agora já estão de braço dado aí, e de repente já estão encarnados aqui com o pai e filho, uma boa, o marido e mulher. Quem sabe muitos feminicídios aí que está aí, pode ter sido, né? Acrescentou que, embora ele estava vendo. Sim. O Werner não se mostrou a ele para não aumentar seu sofrimento. Veja bem, então ele é um espírito bom. Ele acha que se fizesse visível para
o assassino, estava ciente do medo que o homem tinha, né? Ia piorar mais para ele, né? O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Gente, e o remorso é um castigo, né? Podemos colocar. Se você não acertar, tirar esse sentimento de culpa e trabalhar essa culpa, vai te perseguir a vida inteira. Por isso que a culpa não pode ser carregada. Tem que botar para fora, tem que ser solucionada. Tem que falar, vou acertar, de alguma forma. Que carregar uma culpa... E como trabalhar essa culpa? Eu não estou te entendendo. E como trabalhar essa culpa? Exatamente, aceitando que você errou, que não vai se errar mais, é o primeiro passo, o arrependimento daquilo que você fez. Agora, o que você vai fazer para melhorar aquilo ali? O que você tem? Porque, na realidade, a culpa já é uma expiação. O remorso já é uma expiação. Está chegando, você está sofrendo por aquilo. Então, você arrepende-se, e como reparar aquilo? De alguma forma, você tem que entender, pedir ajuda, que você quer reparar, acertar, pedir, realmente equilibrar aquilo que você fez. Por exemplo, se você, vamos supor, induziu alguém a fazer coisa errada, e essa pessoa fez com a indução tua, você tem que reparar aquele erro, chamar aquilo ali, falar tudo e fazer a volta ao bem. E, por exemplo, quem faz um aborto, por exemplo, assume a culpa, pode assumir. Porque tem erros que você não consegue reparar o erro em si. Aí é difícil, Aí né? tá. Mas o aborto é muito simples. Arrependimento. Sim. Primeiro passo. Não quero fazer isso. E se propõe a nunca mais fazer. Sim. O que acontece? É um espírito, né? Foi abortado, é um espírito, né? Esse espírito poderá tornar-se um obsessor ou não. Se tornar um obsessor, porque eu queria isso, ele quis, você se comprometeu a me receber, e agora você me matou, eu vou te perseguir agora. Então você tem que fazer. Como reparar isso? Entrar em sintonia, pedir perdão para esse espírito, perdoando, jogando luz para ele, pedindo perdão, colocando-se à disposição para recebê-lo, ou como filho, ou como sobrinho, ou como um afilhado que você vai ajudar, mostrando capacidade de ajuda a parturientes, pobres, entendeu? Você vai reciclar a sua vida, dirigir-se ao bem. Você então elimina a culpa e vai viver bem. Senão você vai carregar isso aqui e não vai resolver. Então, o remorso é uma expiação que pode ficar indefinida e não vai resolver enquanto não houver a reparação. Reparou? É uma dívida. Enquanto você não pagou, você põe no protesto. Enquanto você não pagar, não tira o teu protesto, não vai para a execução. Então você vai lá, você quitou, acabou a dívida, tirou o processo, tranquilo, é assim. A gente faz. Deu para entender, gente? Então vamos lá. Agora, essa pergunta é muito interessante. O homem que comete um assassínio sabe, em escolhendo a sua existência, que se tornaria assassino? Não. Ele tem aí nós vamos voltar nas tendências que nós falamos lá atrás. Ele tem a tendência. Tem dentro dele que ele tem vontade de matar. Tem a tendência. Sabe que escolhendo uma vida de luta, vai ter chance para ele de matar um dos seus semelhantes. Vai ter situações, por exemplo, o cara vem dar um murro na cara dele, ele esquentado, já matou antes, ele vai, pam, pode matar. Mas ele ignora se o fará. Quase sempre teve uma luta nele. Por quê? O livre-arbítrio tem que fazer. Porque as tendências, vem tendência assassina mesmo, que precisa ser controlada. Então, quando você controla um impulso negativo, é uma vitória que você não imagina como é grande. É uma vitória nossa. Quando você fala, puxa vida, eu vou prejudicar aquela pessoa, mas você pensa, não, você tem tudo na mão para prejudicar, tudo na tua mão, e você não faz. No último momento você fala, não, isso aqui não vai, eu não vou fazer isso, não é para mim. E solta, minha filha, você nem imagina o quanto que a gente tem de luz que chega para a gente no momento desse. Deslancha, né? É muito bom, as chances vão ter. Faz parte da nossa batalha espiritual, gente.
Gente, põe na cabeça, nós não somos santos. Se estamos encarnados aqui na Terra, é tudo racinha brava que nós somos. Estamos caminhando, mas não é fácil. Não é fácil. Pense nisso. Agora vem a explicação, para a gente terminar, a explicação do espírito de Kardec, o médico lá. Veja bem, é muito interessante agora para fechar tudo isso aqui. Então, você não dá programação encarnatória tua, não dá que você vai ter que matar. Mas tá, você vai ter que conviver por situações que possam conviver fazer com que eu queira matar. Com um desafeto, para você acertar. Se você matar, problema seu, vai assumir e vai ter que voltar até se acertar. Entendeu? Agora é aí que entra o período que a gente fica na erraticidade. Erraticidade é quando nós desencarnamos e ficamos no mundo espiritual antes da reencarnação. Chama-se erraticidade. Lá nós temos a capacidade de trabalhar, de estudar, de ajudar, sendo ajudado pelo Espírito, trabalhar em obras boas, de ajudando encarnados, trabalhando na recuperação de espíritos lá também. Por isso, depois de tudo que a gente vê aqui, recomendo vocês verem de novo o Nosso Lar, o filme. Tem muita fantasia, mas vale a pena vocês verem o que é umbral, o que acontece lá. É cinematográfico, mas dá uma noção. Aqueles espíritos que estão naquelas câmaras lá, deitados, que não tem noção, que estão ainda em perturbação. Quando a Luiz foi taxado de suicida. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí é interessante para a gente ver. E tem, o Nosso Lar está no Prime Video e também tem na Netflix também, os dois, dá para assistir. E eu acho que no Spotify também já tem. Tem, né? O Espírito, tem. Então. Eu estou vendo o Evangelho no Spotify. Interessante. Vamos lá. Então, a situação de Verger, no momento da sua morte, é a de quase todos aqueles que perecem de morte violenta. Aí vem a história que a Eliana falou do jovem que tem um acidente, tudo. Basicamente, a passagem é dura. De repente, um contou, um covô, né? A pergunta. A separação da alma, não se operando de maneira brusca, estão como aturdidos e não sabe se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo, então, lhe foi poupada, porque não era necessária para nele excitar o remorso, ao passo que outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelos olhares da vítima. Então tem muitos casos, você me matou, você está ferrado comigo agora, vai te segurar aqui, nossa, para aumentar mais o sofrimento do assassino, entendeu? Pode acontecer, nesse caso não aconteceu. Os dois estavam desencarnados, porque às vezes eles perseguem o outro encarnado. Também. A enormidade do seu crime, Verger acrescentara não estar arrependido antes de morrer. Esse é um fato muito importante. Ele só se arrependeu depois de morrer, depois do desenlace. Porque se ele arrependesse lá vivo, então até ser executado, entre a sentença, entre o assassino e a sentença, ele não se arrependeu. Ele matei, contente, matei. Só se arrependeu depois. A hora que viu que lá de lá, que ele viu, caiu a ficha, começou a cair a ficha dele. Gente, é o que eu falo, o sofrimento não tem como imaginar o sofrimento da gente. Olha que você falhou, tinha tudo na mão e perdeu, jogou fora por orgulho, vaidade, todas essas tranqueiragens que nós temos. Quando tem conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa está ignorante. Mas eu acho que a lei de Deus está inerente, na lei da bondade, eu acho que a lei de Deus está dentro de nós. Sabe o que é certo e o que é errado. Isso aí já está inerente, todos já sabemos. O bandido, ele está matando, a não seja que seja um psicopata, porque aí o psicopata não pensa. Mas ele mata, ele tem noção que está tirando uma vida e é responsável por aquilo. Por isso que vem o remorso. Estava, pois, em todas as condições exigidas para incorrer na condenação eterna. Entretanto, apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe a alma. Ele repudiou o seu passado
e pediu sinceramente para repará-lo. Ponto para ele. Isso aí foi uma ajuda fantástica que ele já teve, que demora muito tempo para ter, muito tempo. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo, ainda muito tempo para sofrer. Foi, pois, somente o grito da sua consciência, que não escutou durante a sua vida e que escutou agora. Quer dizer, a consciência pesou. Quanto de nós já, quando você faz um ato, você vê o negócio, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei um minuto para eu não fazer isso? Enquanto todos nós já passamos por isso. Por que, pois, isso não lhe foi levado em conta? Porque a algumas horas de distância, o que salvaria do inferno não poderia mais. Porque Deus, que foi misericordioso antes da morte, seria sem piedade alguma hora mais tarde? Algumas horas mais tarde, então essa aí, algumas horas mais tarde? Poder-se admirar da rapidez da mudança que se opera algumas vezes nas ideias de um criminoso endurecido até o último momento, e naquele que a passagem para outra vida basta para fazê-lo compreender a iniquidade da sua conduta. Quer dizer, ele teve esse lapso, foi muito rápido para ele. Ele viu sem o corpo e já a consciência acusou. E nosso juiz é implacável, está dentro de nós, a nossa consciência. Por isso que nós devemos perder o orgulho de pedir perdão se ofendemos, se magoamos. Temos sim, porque às vezes nós estamos dando sofrimento para a pessoa, pensando nisso. Esse efeito está longe de ser geral, não é todo mundo que faz. Sem isso não haveria maus espíritos. O arrependimento frequentemente é mais tardio, isso é agora há pouco, e daí apenas se prolonga em consequência. Então, quanto mais, por dedução, quanto mais rápido for o arrependimento, aqueles atos ruins que nós fizemos, mais rápido seremos socorridos. É ponto pacífico isso aí. Se puder fazer aqui agora, antes de passagem, melhor. Se que nós tenhamos, então, se não fizermos aqui, como eu posso dizer assim, a iluminação de fazermos logo após. Não é verdade? Agora, a obstinação no mal durante a vida é por vezes uma consequência do bendito e maldito orgulho, que se recusa a dobrar e a confessar seus erros. O vizinho erra, mas o meu erro não. Eu erro, mas eu posso errar, o vizinho não. Fulano pode, eu não. Porque eu sou doutor, eu sou isso, eu sou rico e poder, eu posso. Doce ilusão. Depois o homem está sob a influência da matéria, que lança um véu sobre as suas percepções espirituais e fascina. Quer dizer, o corpo embutece as nossas sensações também. A hora que você sai do corpo, fica mais livre. Esse véu tombado, quer dizer, o corpo saiu, né? O véu já está livre. Uma luz súbita o aclara e ele se encontra como desiludido. Aí cai a ficha. O pronto retorno a melhores sentimentos é sempre um indício de um progresso moral cumprido, que não pede senão uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que aquele que persiste no mal, mais ou menos por muito tempo depois da morte, incontestavelmente é um espírito mais atrasado, em quem o instinto material abafa o germe do bem e a quem são necessárias novas provas para se melhorar. É aí que eu falo, gente, nós não podemos perder a chance desta existência nossa. Principalmente não, os mais jovens estão tranquilos, mas nós que estamos... mas eu sou trabalhadora de última hora. Mas quem é que sabe qual vai ser a hora? Eu fui chamada e eu... Então, precisamos ser o salário, ser digno do salário, mesmo sendo na última hora, o tempo que for. Sempre é tempo para a gente entender isso aí. Mas mesmo aqui dentro do Evangelho, eu estava lá na classe esperando o trabalho, porque a vida inteira eu procurei a verdade. Mas isso aí... Eu pedi a verdade, então realmente eu estava lá esperando o trabalho.
e fui chamada. Isso que é bom. Então, agora na próxima semana, no capítulo 7, vai ser exatamente o contrário. Vai ser os espíritos endurecidos. Aqui foram os arrependidos. Se arrependeram, os outros vocês vão ler aí, nós não vamos passar mais. E a semana que vem nós vamos ver os endurecidos. E depois nós vamos ter o 8, muito interessante. Expiações terrestres. Muito legal. É a nossa última. Tá. Ok, gente? Mais alguma pergunta a respeito do tema de hoje? Porque na realidade, o que nós vimos aqui, do momento, ele não sentiu a morte, a dor do cutelo. Praticamente ele sentiu o frio do cutelo, mas não sentiu medo, mas não sentiu dor. Então, sente, mas muito. O corpo foi, mas Agora, aqui faz uma pergunta que nós podemos fazer aqui, né? Um religioso, ou seja, um que tem conhecimento, um religioso que fracassa é mais culpável que o indivíduo comum? Sim. Tem conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. Lógico. Porque quem tem conhecimento, nós, por exemplo, nós estamos aptos, mais aptos, bem mais a resistir à tentação de qualquer crime. Podemos ser tentados, a pessoa vem, né, vou matar, mas nós temos conhecimento que não deve ser feito. Então, é para a gente ver. E a punição, gente, entre aspas, do suicida é proporcional. Atenuantes e agravantes. Todo caso tem atenuantes e tem agravantes. No caso, ele já teve o primeiro atenuante dele, o arrependimento. Nesse caso, nós estudamos hoje. Já. Vai ter que pagar por isso? Lógico, numa boa. Mas ele tem conhecimento, já sabe que as existências dele vai ser difíceis, mas já ajudou. Bem melhor. Né? Com certeza. Então, praticamente, eu acho que em março, né? Em maio, abril, nós vemos em março, abril, nós vamos começar então a caminho da luz. Então, você que está em casa também, nós terminando esse estudo do nosso livro Céu e Inferno, nós vamos iniciar o estudo a caminho da luz. Interessantíssimo para espíritas e não espíritas. Vai contar a história da Terra, de como foi feita a povoação da Terra, de onde veio, de como se conquistaram, das grandes civilizações, nós vamos aprender. Muito interessante. Vamos conhecer as religiões, as culturas grega, romana, muito legal. Então, espero contar com vocês, ok? Vamos então fazer o nosso prece final, com passe, pedindo a Jesus, nosso mestre, nossos mentores, amparadores que aqui estão, agradecendo a presença deles, mandando luz para todos os nossos irmãozinhos que aqui vieram assistir também esse estudo, e que os bons espíritos possam colocar em nós muita luz, muita paz, harmonia, saúde, prosperidade, e também você que está em casa, está recebendo na mesma intensidade essa energia boa, de reequilíbrio, de paz, que nos fortalece e nos dá ânimo de viver um dia de cada vez. Hoje estamos construindo o amanhã. Pensem nisso. Que a água que iremos tomar aqui em casa seja purificada, colocado nela todos os remédios necessários ao nosso reequilíbrio físico, emocional e espiritual. E com as bênçãos de Jesus, nossos amparadores, encerramos o nosso estudo desta tarde e voltaremos na próxima semana, no mesmo horário. Até lá.